Este exercício, pessoal, tem o seguinte enunciado. A haste ABCD é feita de alumínio com modo de elasticidade igual a 70 gigapascal. Determine para as cargas indicadas, desprezando o peso próprio, A. O deslocamento do ponto B. Eu quero saber para onde é que o B foi, ok? E em B, o deslocamento do ponto D, ou seja, eu quero saber o quanto o D deformou. É importante você observar, pessoal, que nessa peça aqui eu tenho tanto carga de tração, como essa aqui de 75 e essa de 50, atuando em C e em D respectivamente, mas eu tenho uma carga de compressão, que é essa aqui de 100 kN atuando em B. Então vocês têm que ter cuidado com relação à deformação. E nós obedecemos a seguinte situação: se a deformação for proveniente de uma tração, esse deslocamento ela é positivo. Se essa deformação for proveniente de uma compressão, esse deslocamento ele é o quê? Negativo, ok, pessoal? Então tome cuidado com relação a essa questão. Em muitos casos, muitas avaliações que eu fiz, eu coloco uma pegadinha. Eu pergunto para vocês qual é a deformação aqui em A. Perceba que aqui em A, pessoal, é um engaste. E o engaste ele não admite nenhuma deformação, nem deslocamento linear, nesse caso para cima ou para baixo, ou para a esquerda ou para a direita. Ele não permite. E também não permite momento. Não vou me preocupar com o momento porque nós estamos trabalhando com o capítulo 2, onde essencialmente é cargas axiais. São cargas que estão atuando no eixo da peça, ok? Então, beleza, vamos lá. Uma forma de eu resolver esse exercício, pessoal, que eu acho mais interessante, que eu não consigo me enrolar, é tirando todos os carregamentos e depois coloco um por um e consigo verificar quais são as partes daquela peça que estão dando uma resistência àquela deformação. Beleza? Então vamos para o item A, onde ele pede o que? Ele quer a deformação do ponto B, ok? Deformação do ponto B. Então eu retiro o carregamento de 100 kN, retiro o carregamento de 75, retiro de 50 e vou colocando um por um. E vou verificando quem é que dá resistência a essa força. Tá entendendo? Qual é a parte da estrutura que dá rigidez a essa deformação, ok? E não, então, nesse caso, eu vou considerar todas as características físicas e geométricas dessa parte. Beleza, pessoal? Então, retirei todas as forças e vamos começar com a força de 100. O que é que eu tenho que perceber com essa força de 100 atuando aqui em B, pessoal? A figura ficou um pouquinho escura, mas vocês têm isso aqui lá no B, esse exercício. Então perceba que quando eu aplico uma força de 100 aqui em B, primeiro eu vou perceber que B ele está sendo o quê? Comprimido devido a essa força. Então notem que o B ele tende o quê? A sofrer um deslocamento para cima. E esse deslocamento, como é de compressão, eu vou considerar como sendo negativo. Então, beleza, essa deformação inicial para B, ela vai ser negativa no trecho BA, ok? Então isso aqui vai ser igual, mas vamos discutir o seguinte: o que vai dar rigidez a esse deslocamento é esse trecho AB, ó. É apenas ele. Então as características físicas e geométricas desse trecho AB, ou seja, o seu L, o seu modo de elasticidade, a sua área da seção transversal, é que vão dar rigidez. O resto da peça, ou seja, o D, o C, eles vão subir também com esse carregamento, mas sem nenhum esforço. Tá entendendo? Porque não tem carga normais atuando em C nem D. Mas esse ponto B, sim, ele vai subir e essa parte apenas vai estar sendo comprimida. Então, como é ela que vai dar rigidez, é ela que vai ter um certo impedimento a esse deslocamento, eu só irei considerar os esforços, ou seja, só irei considerar as características físicas e geométricas dessa barra para essa força de 100 kN. Ok, pessoal? Então vamos lá. Então, quando eu coloco a força de 100 kN, eu percebo que essa deformação vai ser o quê? Negativa. Então agora vamos calcular essa deformação. Primeiro o carregamento, 100 kN. Ok? Então vou colocar ó, 100 vezes 10, a terceira Newton. Beleza?
vezes o L. O L vai ser o quê? A distância de B até A é 1,75. Então, 1,75 metros. Beleza. Dividido por quem? Por EA. O modo de elasticidade é de 70 gigapascal, né? E como ele deu a área em milímetros quadrados, pessoal, eu vou transformar esse gigapascal em megapascal, né? E já vou cancelar o milímetro quadrado por milímetro quadrado, porque eu sei que megapascal é newton por milímetro quadrado. Então, dividido por quanto? Ó, 70 vezes 10 a terceira, ou seja, eu transformei o giga em mega. Aí vai ficar, ó, newton por milímetro quadrado, beleza? Vezes a área da seção transversal, ou seja, 800 milímetros quadrado. Corto esse com esse, ó, e corto o newton com newton, fica o quê? Metro para deformação. Ok, pessoal? Beleza, então eu percebi que essa força de 100 kN, ela vai atuar aqui, vai comprimir, por isso que eu coloquei negativo, e apenas essa parte aqui que eu rachurei que vai dar resistência. Beleza, o 100 já está ok. Vamos agora para 75. Ah, professor, percebe que esse 75, ele vai tracionar essa parte CA. Então vamos lá, ó, mais, porque eu estou tracionando, então eu percebo que o ponto B, em relação a essa tração, vai atuar para baixo, ok? Mas como eu quero apenas o deslocamento em B, pessoal, percebam que eu só vou me preocupar com a parte que está tendo impedimento de deslocamento de B, ou seja, continua sendo essa parte aqui de cima, né? Ó, porque eu quero deslocamento em B, essa força 75 está sendo atuada aqui em C. Ela vai estar atuando em toda essa barra, como eu já falei anteriormente, mas eu quero deformação de B. Então, quem vai impedir de B subir ou descer é essa parte aqui, ó, porque ela está sendo tracionada. Por isso que eu coloquei positivo. Aí agora vamos trabalhar com essa força de 75. Então, perceba, pessoal, que vai ficar a mesma característica do carregamento de D. Do carregamento em relação ao ponto B, ou seja, a deformação em relação ao ponto B. Ah, professor, então estou percebendo também que quando eu aplicar essa força de 50, o que vai resistir o deslocamento em B é essa parte aqui. Exatamente. Ok? É exatamente isso. Então vocês conseguem perceber. Então vai ficar mais. Aí vamos colocar o carregamento de quanto? De 70 vezes 10 a terceira newton, né? Ó, atuando num vão de quanto? De 1,75 metros, dividido pelo material, que é 70. Isso aqui eu coloquei 70, né? Esse aqui não é 70, é 75. Desculpa aqui, pessoal, porque eu estava vendo aqui é 75 quilonewtons. Então, dividido por 70 vezes 10 a terceira newton por milímetro quadrado, ou seja, transformei o giga em mega, vezes a área da seção transversal, que é 80 milímetros ao quadrado. Ok? Vou cortar esse milímetro quadrado com esse milímetro quadrado, esse newton com newton, eu tenho essa deformação. Mas agora vamos trabalhar com a força de 50. Como eu quero a deformação em B, perceba, pessoal, que o 50 ele está tracionando toda essa peça aqui, ó, tudinho. E note que já ocorreu uma variação nas características, ou seja, a área da seção transversal aqui não é a mesma daqui. Então você já vai utilizar. Quando eu for utilizar o 50 que pegue toda essa peça, eu vou ter que ter cuidado com relação às características da parte. Mas como eu estou aplicando esse 50 e quero saber a deformação em B, noto que vai reagir a essa deformação é apenas essa parte aqui, ó, tá vendo? Ó? Então eu vou colocar as características dessa parte de A até B, beleza? Então mais, por que mais? Porque o 50 está tracionando, então dele tende o que? A descer. Então vamos lá, 50 vezes 10 a terceira, né, o que é o newton, o quilonewton. Deixa eu colocar bem bonitinho. 10 a terceira quilonewton, então colocou 10 a terceira, ficou newton. Vezes 1,75, né, o que é o tamanho da peça, metros,
dividido por quem? Pelo material, que é 70 vezes 10 a terceira newton por milímetro quadrado, vezes a área, que é quanto? 800 milímetros quadrados. Corta esse milímetro com milímetro, né? Eu corto esse newton com o newton aqui, beleza? Quando você coloca isso aqui na calculadora, pessoal, o valor que você vai encontrar da deformação em B vai ser de 7,8125 vezes 10 a menos 4 metros. Ou multiplico por 10 a terceira, 0,781 milímetro. E eu percebo que eu encontrei o que? Positivo. Então significa dizer que o valor positivo e esse ponto B desceu, ok? Ele sofreu um processo de tração, muito embora ele está sujeito de compressão aqui de 100. Mas note que o que eu tenho para baixo é maior do que 100, então vai prevalecer o que? A tração. Porque eu tenho 75 e tenho 50. Então, se eu somar, vai ficar 125. Então, é maior que 100. Então, a predominância de B é o que? É tração. Então, ele tende a descer. Eu vou indico aqui, ó, que ele desceu com essa setinha aqui. Beleza? Depois, pessoal, o que é que vai acontecer? Eu vou pedir, no item B, a deformação em relação ao ponto D, ou seja, o quanto D desceu. Aí a coisa ficou um pouquinho mais complicado, porque vocês vão analisar quem vai dar resistência a esse deslocamento e vocês vão ter que levar em consideração o que, pessoal? As características físicas e geométricas daquele ponto, beleza? Então vamos lá, vou retirar todos os carregamentos, né? Ó, tirei todos os carregamentos. Então a deformação em D vai ser igual ao que? Vamos colocar um por um. Primeiro eu vou colocar esses 100 kN atuando em B. Quando ele atua em B, pessoal, o que é que vai acontecer? Eu vou comprimir apenas BA. O B sobe, mas sendo que o D também sobe, ok? Muito embora quem vai dar resistência a essa subida é apenas a parte AB. Então eu vou levar em consideração as características físicas e geométricas dessa parte aqui apenas, tá vendo? Ó, então vai ser o que? Vamos lá. 100 kN, ou seja, 100 vezes 10 a terceira newton, vezes o L, 1,75 metros, apenas a parte BA, dividido por quem? Por EA, ou seja, 70 vezes 10 a terceira newton por milímetro quadrado, vezes a área da seção transversal, 800 milímetros quadrados. Ok? Então, beleza. O 100, professor, entendi. Quando eu coloco 75, perceba que o 75 ele está tracionando toda a peça B de C até A. Então, é ela que vai dar resistência a C descer. Sendo que o que C desce é o mesmo que D desce. Né? Ó, muito embora a resistência está aqui. Então, como eu estou calculando a deformação em D, esse 75 vai atuar, D vai descer. Mas quem vai dar resistência a ele descer é essa peça de CBA, ó. Ok? Então, ó, perceba que aqui eu tenho que colocar o sinal negativo, porque esse 100 ele atuou como sendo compressão, então negativo. Agora, com o 75 atuando, ele vai sofrer o quê? Ele vai provocar tração, então mais, tá vendo, ó? Mas, né, ó, deixa eu só ajeitar aqui porque eu esqueci de frisar bastante com relação ao sinal negativo. Negativo porque isso aqui vai sofrer o que, pessoal? Vai sofrer uma compressão, ok? Aí o resto agora que a gente vai trabalhar, todos vão sofrer o que? Tração, beleza? Então vamos lá, 75. Vamos trabalhar com mais, porque ele está tracionando, aí vai ficar 75 vezes 10 a terceira newton. Agora eu vou utilizar as características de quem está sendo tracionado devido a 75, né? E perceba que essa tração, o D também vai descer, beleza? Então vamos lá, qual é o vão que está atuando 75? 1,5 mais 1,75, ou seja, 3 metros. Dividido pelo material, que é 70 vezes 10 a terceira newton por milímetro quadrado, transformei em gigapascal em megapascal,
vezes a área da seção transversal, que é 800 milímetros quadrados. Beleza? Ok. Ah, professor, só falta agora a força de 50 kN. Beleza, falta a força de 50 kN. Perceba que D vai descer devido a essa força de 50 kN? Vai. E quem é que vai resistir a essa descida? Ah, professor, eu estou percebendo que é a peça todinha. Exatamente. Então, quem vai resistir a D descer devido a essa força de 50, perceba que essa força de 50 está tracionando todas as peças, todos. Então, eu vou levar em consideração o que? As características físicas e geométricas de toda a peça. Ok? Então, vamos colocar, ó, mais... como o cálculo aqui vai ser maior, porque eu tenho área da seção transversal diferente, pessoal. Então, perceba que eu vou ter que trabalhar, além da área da seção transversal diferente, eu tenho L's diferente. Mas o carregamento e o material é o mesmo. Então, eu posso colocar aqui, ó, mais. O carregamento é de quanto? Ó, 50 vezes 10 a terceira Newton, ou seja, 50 kN. Qual é o modo de elasticidade? 70 vezes 10 a terceira Newton por milímetro quadrado. Transformei gigapascal em megapascal. Vezes o quê? Ah, professor, a área eu não posso colocar nem a área nem o L. Mas eu posso colocar, como esses termos são comuns, porque eu tenho duas barras, né, ó, que eu estou tracionando com essa força 50. E elas têm características, tanto a área da seção transversal como o L diferente. Então, esse termo que é constante, eu vou multiplicar por quem? Pelo L dividido pela área dos dois termos. Ou seja, primeiro termo, que é esse aqui, ó, 1,5 metros, dividido por essa área, que é quanto? Ó, 50 into 500 milímetros quadrados. A próxima vai ser esse aqui, ó, que é 1,25 mais 1,75, ou seja, 3 metros, dividido pela área, que é 800 milímetros quadrados. Ok, pessoal? Pronto. Agora sim, quando eu coloco na calculadora, eu vou encontrar como resposta 5,71 vezes 10 a menos 3 metros, ou 5,71 milímetros. Ou seja, cuidado, pessoal, essa parte está sofrendo compressão, que é o trecho AB, minto BA, né, devido à força de 100, e o deslocamento negativo, ele tende a diminuir de tamanho. Já toda essa parte aqui, ó, essa com mais essa aqui, ocorreram o quê? Ocorreram tração. Então, o valor da deformação tende o quê? A aumentar. Beleza? E como o resultado eu achei também positivo, significa dizer que esse ponto D, ele desceu de 5,71 milímetros. Ok, pessoal? É somente ter cuidado, né? Por exemplo, se na prova eu pedisse aqui em C, qual é a deformação em A? Aí você, pessoal, tem gente que faz os cálculos. A deformação em A é zero, porque lá eu coloquei o que? O engaste. Então ele está impedido de deslocar tanto para cima como para baixo, da esquerda para a direita, como girar. Então é ter uma certa lógica na resolução dos exercícios. Beleza? Então dê um like aí e se inscreva no canal.